Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, vamos então à Lógica Operacional 2. Essa é a aula de Lógica Operacional 2, que é sobre a nossa segunda tela aqui, ó. E por que que eu tenho ela aqui, tá? Antes eu só tinha isso aqui, ó. Eu não tinha essa tela aqui, ó. Eu tinha só assim, tá? Na verdade, eu tinha assim e mais um ou dois gráficos, tá? Um gráfico maior e um gráfico de renco junto, tá? E foi quando eu parei para pensar, poxa, eu tenho que entender o movimento do mercado. Eu tenho que entender se realmente ele tá fazendo topo, fundo menor para mim entender se realmente tem tendência. Lembra que o Momentum, ele nos diz quando que vai dar a força, quando que vai dar a explosão? Só que dentro disso eu tenho que entender se realmente está rompendo topo e fundo e fazendo tendência de alta ou tendência de baixa, né? Topos e fundos menores uns que os outros, tendência de baixa. Topos e fundos maiores uns que os outros, tendência de alta. Só que eu preciso comprovar isso, tá? E muitas vezes só no gráfico puro, tá? Eu consigo chegar ao movimento, mas agora com o gráfico parado. Só que com o gráfico andando, a gente às vezes fica tão focado no aqui e agora que a gente acaba não vendo e lendo o movimento anterior, tá? Se realmente ele está testando um fundo rompido anterior ou não, ou um topo anterior ou não, tá? Então com o gráfico de momento, eu consigo fazer isso muito bem e colocando uma linha. Antes eu usava o caixote, mas não precisamos do caixote. Lá no YouTube eu divulguei e até na mentoria antiga a gente fazia com caixote, tá? E não fazia assim, fazia direto no gráfico. Assim, cara, é sensacional, porque aqui a gente tem o detector de topo e fundo para nos dizer, tá? ah, o movimento certo. E ele traça os topos e os fundos também pra gente. Ele marca o F de fundo e o T de topo, tá? Então, com isso, por exemplo, olha só isso aqui. Eu tenho aqui ó, um rompimento de topo, ó. Rompeu para cima, tá? Isso eu vou ensinar bem no módulo de movimento, tá? Fica ligado. Cara, detalhe por detalhe, explicadinho lá, tá? Muito, muito top. Tá? Então, ó, aqui ó, rompeu. Ele estava para baixo da banda. Ele rompeu para cima e fez um pullback aqui, segurou na média. Fez um fundo menor que o anterior, quer dizer, maior. Então, opa, tem fundos maiores uns que os outros? Opa, eu tô numa tendência de alta, tá? Então, eu preciso que haja esse rompimento, tá? Muitas vezes ele vai disparar. Só que aqui a gente não tem o retorno, um pullbackzinho e tal, que a gente quer. Mas no gráfico a gente já tem. E aí juntando o momento, uma explosão, pum! E com essa leitura aqui de que rompeu um topo, está fazendo um fundo maior que o outro, poxa vida, gente, agora a gente tem duas coisas, que é o contexto, agora só falta pegar o ponto de entrada, que é a próxima lógica operacional, certo? Então, assim que a gente faz os estudos, olha só, aqui ó, ele rompeu um fundo, ó, do outro dia, rompeu um fundo do outro dia. E como o mercado cai, tá? Ele vai lá em cima e volta. Ele não confirma, tá? Não confirmou e voltou, derreteu. Provavelmente aqui deu algumas operações nessa puxada, tá? Aqui, ó. Olha só aqui. Aqui ele rompe, ó, tem fundos, ó, aqui, ó, eu vou explicar passo a passo, tá? Mas aqui, fundo, já rompeu um fundo, ó, então não tem mais continuação, tá? Numa tendência de baixa não pode romper os fundos anteriores, os topos anteriores, tá? Que é esse Tzinho aqui é o topo, tá? Aqui rompeu, ó, então eu já tenho um alerta. Isso eu vou ensinar você também a fazer, tá? Os alertas, tá? Ó, só que daí eu considero isso aqui como um pivô de alta, olha só. Aqui nesse ponto é uma entrada de compra, só que o momento tem que estar junto. Os indicadores da trend tem que estar me falando isso, tá? Vamos botar mais para trás aqui. Ó, uma puxada tão grande dessa, assim, ó, eu não acredito mais em venda, tá, gente? Então, isso aqui eu também vou ensinar para você. Cuidado, isso aqui é coisa anormal, tá? Acontecer. Ó, voltou, rompeu, não continuou para cima. Aí voltou, rompeu o fundo. Olha só isso aqui. Gente, isso aqui é demais. Olha aqui, ó. Aqui é um ponto de venda, cara. Aqui é um ponto de venda. Aqui poderia ter sido um ponto de venda, não sei, tá? Aqui, exatamente por aqui, pontos de venda também, tá? Porque rompeu um fundo, confirmou o pivô. E normalmente, quando confirma o pivô, se você preferir, você pode botar a projeção de Fibonacci, né? Ó, olha lá. Ó, 161%, tá? Então, ele chega próximo, ele bate direto aqui, ó, no 100%. 100% é quase certo que ele vem, tá? De Fibonacci. Então, tem tudo isso para você fazer esse estudo aqui, tá? Olha aqui como ele rompeu lá. E aí ele tentou romper e não foi, voltou. Já, quando volta, a gente já bota para baixo, tá? Porque daí eu tô considerando um pivô de baixa já aqui. Só que rompeu de novo. Pá, botou para cima. Não rompeu, não rompeu, não rompeu. Daí eu começo a ver topo, topo, topo. Opa, tô numa região lateral aqui, cara. Então aqui eu só vou acreditar em uma compra se romper esse último topo aqui, ó. Tá? Então tem que romper e voltar a testar.
Daí eu volto para cá, o mercado faz uma novo fundo, voltou, não rompeu, não rompeu, ó, ele tá rompendo aos poucos, tá rompendo aos poucos, não tá bonito. Ele sempre rompe e volta. Não tem tendência, é muito provável que a trend vai estar ajudando a gente a falar, ó, não tá sincronizado esse negócio, não tá. Então a lógica 1 tá ajudando a lógica 2, tá? Então aqui eu tomo cuidado para não operar em lateralização, tá? E eu confirmo uma tendência, tá? Aqui eu confirmo isso também, tá? Uh, Preço acima da banda é compra, tá? Preço abaixo da banda é venda, mas tem que romper fundo e tem que romper topo, certo? Isso é o mais legal disso aqui, cara. Você vai ficar apavorado com um negócio que é isso aqui, certo? Então, vamos para esse dia aqui. Cara, deixa eu ver aqui, ó. No dólar, olha só, aqui, ó. Aqui, assim, poderia ter sido uma venda, tá? Só que daí ele rompeu lá, ó. Rompeu lá em cima, ó. Voltou, fez topo menor um que o outro. Opa, eu já tenho um anúncio que vai voltar para baixo antes dele. Na verdade, ele estando em cima, ele já tá me falando que vai para baixo, tá? Rompeu o topo, rompeu o fundo aqui, ó. Ó, tentou, rompeu o fundo, voltou lá para cima, ó. Lá para cima aqui. Aqui assim, ó. Aqui poderia ter sido uma entrada de venda, tá? Uma entrada de venda aqui assim, ó, no dólar, tá? Então, isso tudo a gente vai fazer os estudos junto, tá? Aí a gente tem o movimento do preço aqui, que é essa linhazinha branca, e aqui é o detector de topo e fundo junto, para nos auxiliar, tá? Para mim ver no maior e no menor o que está acontecendo, certo? Então, eu preciso disso aqui também junto me auxiliando, tá? Em conjunto aqui, ó, a trend, olha só, que horário que foi esse aqui? 16 e 13, tá? 16 e 13, 16 e 13. Olha só isso aqui, ó. Ó, a trend tudo vermelha. Ó, MACD para baixo, DD Index para baixo. Ó, Day mais para baixo, a Day menos para cima e Red para baixo. Venda. Vamos lá? Olha aqui o que aconteceu. Aqui uma venda, ó. Aqui uma venda. Aqui não era contra a VWAP, gente. Mesmo que a força, ó, daí aqui por isso que a gente faz análise de contexto, tá? Ó, 16 e 13. Ó, 16 horas, tá? No preço ele já estava me falando aqui uma coisa. A partir desse momento aqui, quem quisesse arriscar a venda, conta em risco sua. Eu não faço. Eu oriento romper. Rompeu. Poderia ter feito uma venda aqui, com o stop aqui atrás, 5,5, que é o que eu oriento, tá? 5,5 estaria aqui assim, nessa linha, ó. O preço veio, deu um suadorzinho e olha aqui que ele desceu. Por quê? Porque eu tenho um momento, eu tenho análise do contexto, rompeu o fundo, veio testar, tá? Rompeu o fundo aqui, ó. Veio testar, olha ali a linha aqui, ó. A linha ela fica aqui, ó. Exatamente aqui, tá? Ele rompe, volta e testa. Só que é uma venda arriscada em cima da VWAP. Óbvio que a VWAP não, a mínima, tá? A mínima não é VWAP, VWAP tá lá em cima. Então, opa, eu achei que era até a VWAP essa linha, tá? Então a gente tem que ler a legenda aqui para ver o que que é, tá? No indicador. Mas isso no mercado rolando a gente tá vendo, tá? A gente consegue identificar. É que aqui tem sujeira e atrapalhando um pouco a minha visão, tá? Poderia vender aqui já de cara, se quisesse, tá? Mas eu oriento, cara, é uma barreira. Pode vender aqui e o mercado subir para cima, testar a VWAP e aí descer, tá? Tem tudo isso, então espera romper. Esperou romper, ó, fez o padrão de três mosqueteiros, poderia vender aqui com o stop aqui em cima, ó. Aqui atrás, ó, aqui assim, ó, aqui, tá? Vendeu aqui ou na metade do box, eu vou ensinar você a fazer o ponto de entrada também, tá? Por causa disso aqui, das duas lógicas. Então aqui eu pego o gatilho, que é o que eu vou falar depois, tá? Na próxima aula, então, nós vamos ver a lógica operacional 3, que é a nossa terceira tela, Holy Force, beleza? Vou ficando por aqui.